Então, como o Elivaldo já comentou aqui, nós todos acompanhamos durante todo o dia ontem pela imprensa os desdobramentos desse fato. Vamos entender do ponto de vista jurídico, Elivaldo, e também já a repercussão política disso tudo. Nós temos aqui os nossos repórteres posicionados. A Gorete Santos está aqui em Teresina, vai trazer as repercussões e a análise jurídica, e o Délio Rocha está lá em Brasília para trazer também um panorama na capital federal. Eu vou começar com a Gorete aqui em Teresina. Gorete, um bom dia. Eu queria saber do ponto de vista jurídico, nós temos aí uma interferência do juiz Sérgio Moro dizendo que uma decisão de um juiz de plantão não pode se sobrepor a uma decisão do colegiado. Pelo visto, foi o mesmo entendimento, inclusive, do Gebran Neto e logo na sequência do presidente do TRF4. Então, eu queria ouvir a opinião de um jurista sobre esse assunto. Um bom dia para você. Bom dia, Nádia, a você, o Elivaldo, a Odélia e a todos que nos acompanham aqui nessa edição do Notícia da Manhã. A gente vai conversar com o advogado Raimundo Júnior, vai nos ajudar a entender toda essa celeuma provocada ontem por uma série de decisões que, segundo ele, conversava aqui há pouco comigo, houve sim alguns erros, digamos assim. E a gente vai saber dele exatamente quais seriam esses erros. Houve de fato incompetência, e quando eu pergunto isso, eu pergunto não só em relação ao que Sérgio Moro falou a respeito do desembargador plantonista, mas de todas as autoridades envolvidas nessas decisões. Bom dia. Bom dia a todos. Eu acredito que o Piauí, ou o Brasil, vivenciou nesse domingo um show de horrores, né? Praticado aí pelo Poder Judiciário do TRF da 4ª Região. Realmente foram sucessivas decisões que colocam em risco o sistema, né, processual brasileiro. Eu digo sempre que no Estado Democrático de Direito vige o devido processo legal. Há uma discussão tremenda sobre a competência, né, do desembargador plantonista, Rogério Favretto, para proferir decisão em sede de plantão, ainda mais por esse fato novo, que seria a pré-candidatura do Lula, né? E realmente, do ponto de vista técnico-legal, é uma decisão que teria se excedido, né? Uma decisão onde pululam ilegalidades, mas do mesmo modo, não menos ilegal, né, foi a atuação do juiz Sérgio Moro, né, que estando de férias e sem ser também autoridade competente, se negou a cumprir a decisão judicial, né. O relator prevento para o caso, que seria o desembargador Gebran Neto, ele também proferiu decisão determinando ou reconsiderando a decisão do plantonista, sem se iniciar a sua jurisdição, sem ser ainda o relator prevento para o caso, na medida que um processo ainda se encontrava com o plantonista, né? Para que as pessoas entendam, quando uma determinada medida ela é ingressada em sede de plantão, compete ao plantonista, ao desembargador plantonista, né, ou ao juiz plantonista, proferir a decisão. Após a sua decisão, o processo segue para a distribuição, para que haja regular distribuição. E nesses casos, a distribuição normalmente regula a prevenção e encaminha para o prevento. Eu acredito que tudo isso poderia ter sido evitado, porque se ao mesmo tempo que se analisa a ilegalidade da decisão do desembargador Favretto, né, nós podemos apontar uma série de ilegalidades na atuação do juiz Sérgio Moro e do desembargador Gebran, que estava, inclusive, segundo informações da imprensa, de férias, né? Então é uma situação realmente que traz aí um profundo descrédito para o Poder Judiciário brasileiro. Qual seria o caminho, doutor? Várias análises foram feitas no dia de ontem, né? Os estudiosos apontam, inclusive, que esse pedido de reconsideração ele poderia ter sido feito hoje, né, após a regular distribuição do processo, evitando todo esse trauma, ou mesmo o Ministério Público Federal poderia ingressar com uma reclamação junto ao STJ ou ao Supremo, que já decidiram o caso da prisão do Lula. Essa seria a medida mais adequada dentro das balizas jurídicas que o sistema processual brasileiro disponibiliza ao jurisdicionado. Ou seja, o senhor considera então que o natural seria dar cumprimento à decisão do desembargador Rogério Favretto e a partir de hoje se tomar uma outra medida, de repente revogando isso? Claro, é um brocardo que nós temos
para a vida, né? Decisão judicial, ela se cumpre, né? E depois você, evidentemente, vai discutir a decisão judicial através dos recursos e das medidas cabíveis. Agora, a decisão judicial tem que ser cumprida. Ontem li até um artigo a respeito desse assunto, que até na época da ditadura militar, as decisões do Supremo Tribunal Federal, as decisões dos juízes, elas eram cumpridas. É isso que nós temos que ter em mente. Estado democrático de direito, decisão se cumpre, discute-se a legalidade da decisão e após isso se reforma, se for o caso. Muito obrigada, então, advogado Raimundo Júnior, nos ajudando a entender, né, essas decisões tomadas ontem em torno do pedido de soltura do ex-presidente Lula. Nádia. Obrigada, Gorete. Muito se falou sobre isso ontem. Cumpre-se a decisão judicial, depois se reforma, como disse aí o advogado Raimundo Viana, para saber a legalidade ou não da decisão, né, Elivaldo? O caminho mais próximo à legalidade dessa ação, né? Bom, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, emitiu uma nota no final da tarde de ontem, depois dessa imensa repercussão das decisões conflitantes do judiciário. E ela disse, abre aspas, a justiça é impessoal, sendo garantida a todos os brasileiros a segurança jurídica, direito de todos. O Poder Judiciário tem ritos e recursos próprios que devem ser respeitados. A democracia brasileira é segura e os órgãos judiciários competentes de cada região devem atuar para garantir a resposta judicial seja oferecida com rapidez e sem quebra da hierarquia, com o rigor absoluto no cumprimento das normas vigentes, disse ontem à tarde a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos agora a Brasília, sede do Supremo também, e também sede do Poder Federal, e onde as repercussões políticas desse caso certamente já começaram no dia de ontem. Délio Rocha nos traz as informações. Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, bom dia para o Elivaldo Barbosa e para todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Soltar ou não soltar o ex-presidente Lula, essa foi a dúvida, Nádia, que movimentou o cenário político e o cenário jurídico ao longo do dia de ontem. Houve essa guerra judicial aí que vocês comentaram, essa guerra judicial envolveu 6 decisões de magistrados, envolveu também 4 magistrados. Além disso, Nádia, teve aí o envolvimento do Ministério Público e a Polícia Federal no meio disso tudo aí, de braço cruzado, sem saber qual decisão tomar. O certo, Nádia, é que isso vai ter uma repercussão política muito grande. Esse assunto deve dominar aqui as discussões em Brasília ao longo da semana. E ontem, Nádia, o deputado Valdir Damus, que também faz parte da defesa do ex-presidente Lula, e ele assinou até esse pedido de habeas corpus que foi apresentado na noite de sexta-feira, esse habeas corpus que motivou toda essa guerra judicial ontem. Então, Valdir Damus se manifestou sobre essa guerra judicial e ele criticou particularmente o envolvimento do juiz Sérgio Moro, porque, segundo eles, caberia à juíza Carolina Lebo se manifestar, já que ela é a juíza de execução penal e não o juiz Sérgio Moro. Além disso, se tratava de uma decisão de segunda instância e o juiz Sérgio Moro é de primeira instância. Vamos então ouvir o que disse o deputado Valdir Damus. Quem avisou o juiz Sérgio Moro? A Polícia Federal aqui. Isso é muito grave. E mais, o delegado, entre cumprir uma ordem de um desembargador e cumprir uma outra ordem absolutamente ilegal de um juiz de primeiro grau de hierarquia inferior, ele optou por cumprir a ordem ilegal de um juiz de hierarquia inferior. Olha, Nádia, a gente viu então essa crítica aí do deputado Valdir Damus. Certamente isso vai repercutir aqui no Congresso Nacional. E essas questões de ontem, Nádia, certamente vão ser exploradas na pré-campanha e na campanha eleitoral. Os episódios de ontem vão dar argumentos tanto para os petistas, que agora vão insistir naquela narrativa da perseguição política e de uma justiça parcial. Ao mesmo tempo, os críticos
dos petistas e do ex-presidente Lula vão explorar muito aquela questão do fato do desembargador Rogério Favretto ter sido filiado ao Partido dos Trabalhadores durante 9 anos. Então, Nádia, o de certo, por enquanto, é que a gente pode afirmar é que os episódios de ontem trouxeram o ex-presidente Lula mais uma vez para o centro das discussões políticas. Nádia. Pois é, sobre essa filiação, antiga filiação partidária do desembargador Rogério Favretto, ontem também durante todo o dia se comentou bastante o tempo em que ele foi filiado ao PT, as funções que ele exerceu ainda quando era filiado ao Partido dos Trabalhadores para o governo do ex-presidente Lula e também para Tasso Genro quando foi governador do Rio Grande do Sul. E em 2010, quando ele ingressou no Tribunal Regional Federal, ele se desfiliou do Partido dos Trabalhadores. Então, a simples, eu ouvi ontem um advogado comentando, Elivaldo, que a simples ligação funcional dele, por exemplo, em cargos de comissão, não provocaria uma suspeição no julgamento desse habeas corpus, desse pedido de habeas corpus ontem. Mas, de qualquer forma, foi um fato que durante o dia de ontem se comentou bastante. E ganhou relevância, não tenha dúvida. Mas isso é um caso que já ministros do Supremo já foram filiados a partidos políticos, ou já atuaram em assessorias jurídicas relacionadas à parte política. Mas no momento em que ele veste a toga, ele é compulsado, ele é alçado a um posto de destaque na magistratura, é claro que esse passado aí, naturalmente, ele tem que ser quinto, 10º plano, isso aí é natural. O juiz Sérgio Moro, que divulgou o despacho contestando a decisão do desembargador Rogério Favretto, que determinou a soltura do ex-presidente Lula, está oficialmente de férias e, portanto, afastado de suas funções da 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. Segundo afirmações e informações do site da Justiça Federal, o período de férias do magistrado iniciou no dia 2 de julho e segue até o dia 31 deste mês. Apesar disso, Elivaldo, telespectadores, o juiz Sérgio Moro segue despachando em alguns casos. Na terça-feira, um dia após iniciar seu período de férias, por exemplo, ele fez um despacho cancelando o uso da tornozeleira eletrônica do ex-ministro José Dirceu do PT, por exemplo. Esse é apenas um dos despachos, mesmo ele estando de férias. E aí vamos mostrar rapidamente aqui também alguns prints dos pré-candidatos à presidência da República que se manifestaram ontem pelas redes sociais sobre essa decisão. A decisão monocrática, disse Geraldo Alckmin, do desembargador de plantão, que procurou libertar Lula mesmo com várias decisões colegiadas em contrário, tumultuaria o processo político eleitoral e aprofundaria o descrédito das instituições, fazendo o jogo dos inimigos da democracia, disse o pré-candidato do PSDB. Álvaro Dias do Podemos disse: decisão de soltura de Lula, que anarquiza o judiciário e causa indignação e revolta na sociedade, é responsabilidade de um desembargador aloprado que serviu a governos petistas, como de Tasso Genro e do próprio Lula, além de ter sido ele mesmo filiado ao PT. Que país é esse? Disse Álvaro Dias. Nós temos aí mais uma opinião de Ciro Gomes. Como advogado e professor de Direito Constitucional, me assusta ver que magistrados estão agindo de forma que se permita colocar em dúvida sua isenção e imparcialidade. Mais uma opinião que temos aí agora, nós teríamos a opinião de Guilherme Boulos. Rogério Favretto teve a coragem de enfrentar os demandos de Moro. Ele é o pré-candidato do PSOL à presidência da República. Infelizmente, as instituições no Brasil mostraram seu lado sem máscaras, mas sua atitude escancarou esses interesses políticos. Agora está sendo atacado nas redes pela patrulha da intolerância. Nossa solidariedade a Rogério Favretto. E também Jair Bolsonaro disse: o HC de Lula. Pior que a corrupção no Brasil é a questão ideológica. Elivaldo, fica com a gente. A Marina Silva, a atuação excepcional de magistrado durante um plantão judicial de fim de semana, não sendo o juiz natural da causa, não deveria provocar turbulências políticas que coloquem em dúvida a própria autoridade das decisões judiciais colegiadas, em especial a do Supremo Tribunal Federal. Ontem se discutiu muito, sobrepondo-se ao que foi decidido pelo TRF, ao que foi decidido pelo Supremo. Então, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. E até natural, Nádia, porque é uma situação em que
vai mesmo para a esfera política, porque o PT insiste na candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República, mesmo com a condição de condenado em segunda instância, e nas pesquisas ele está bem situado. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, como eu dizia, Elivaldo, porque nós vamos conversar aqui com a senadora Regina Souza, do PT, sobre esse assunto. O Elivaldo volta também para falar de eleições daqui a pouco, certo, Elivaldo? Correto.